Olá, vamos aqui para a nossa última aula sobre esse curso básico de terapia de casal com os fatores mais essenciais para uma boa relação e o que é trabalhado na terapia, quais são os vários quesitos que devem ser trabalhados num processo terapêutico, tá bom? Nessa última aula, a gente vai falar sobre o compromisso, do como viveram felizes para sempre, como que é de ir em frente depois de ajustado. E essa parte é uma das mais delicadas, porque promessas vazias, a gente sabe que o mundo está cheio. E muitas vezes os relacionamentos se desgastam pelas promessas vazias. E o segredo do processo terapêutico é que as mudanças de cada um no casal sejam efetivas, que realmente exista uma transformação. E aí está o detalhe importante, para que você tenha certeza que se transformou, que você não é a pessoa que era antes, que você é uma pessoa melhor. E isso não é tão simples assim, não basta dizer agora sou melhor. A gente sabe disso, que requer um pouquinho mais de esforço. É a mesma coisa de você dizer agora sou musculoso, de um dia para o outro. Não, para ser musculoso, o músculo vai ter que trabalhar. Vamos entender isso referente ao compromisso. Aqui estamos, né? Vimos na primeira aula, se você não viu, assista às aulas anteriores, comunicação, resolução de conflitos e intimidade. E hoje vamos falar de compromisso e sustentabilidade. Sobre formas de compromisso, eu também falo neste livro aqui, né? O Relacionamentos em Plena Paz, porque fala de um requisito que eu não estou trabalhando aqui nos fundamentos da terapia de casal, porque apenas estou trabalhando o básico aqui, que é a questão das crenças, da espiritualidade, do que a pessoa acredita de mais elevado, quais são seus principais valores, e neste livro a gente trata esse tema. Você pode achar esse livro na Amazon, ou se quiser fazer um curso, uma apresentação, assistir uma apresentação, aula sobre esse livro, está disponível na Universidade Ciência Meditativa. E o tópico sobre comunicação não violenta está na parte de cursos pagos. Este curso sobre esse livro está na Universidade Ciência Meditativa esperando por você de graça. Tá bom? Então, vamos voltar aqui à exposição para falar então de compromisso e sustentabilidade. Esse é um dos... Opa, vamos aumentar, né? Eu sei que às vezes eu deixo pequenininho aqui, fica difícil de você... É um dos principais desafios para o casal, porque normalmente já vem com um desgaste natural da relação. Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar alguns pontos importantes. A primeira coisa é estabelecer o aspecto de comunicação aberta. E como que é abrir essa comunicação? E aqui eu tenho algo importantíssimo para te falar. Tem gente que acha que comunicação aberta é sinceridade. Eu falo tudo que penso. E ele que aguente. Né? Ele não aguenta a verdade? E isso não é comunicação aberta. Isso é falta de cuidado. Entende? As pessoas não são obrigadas a aguentar o cheiro dos seus gases, entende? E você, mas eu sou sincero, quando eu estou com vontade de soltar gases, eu solto gases. Não é assim, nós temos que nos preocupar um pouco com as pessoas da nossa volta. E para isso a gente precisa tomar alguns cuidados. A gente precisa elaborar melhores maneiras para respeitar. Assim como nós queremos ser respeitados, as pessoas também querem ser respeitadas. E saber trabalhar este equilíbrio do respeito que eu me dou, o respeito que eu apresento ao outro e o respeito que eu ofereço ao outro. E aqui a comunicação aberta é a maneira de saber colocar isso. Saber colocar questões suas que você respeita, saber apresentar isso de uma forma respeitosa e saber ter uma dinâmica com o outro que respeite essa sua apresentação. Dá para entender? Não é um processo simples, mas é só dessa maneira que nós temos uma comunicação aberta, onde a informação, os detalhes, as características podem fluir livremente, né, de um para o outro, podem ser apresentadas de maneira livremente. E isso é uma arte.
Isso é algo que é sempre trabalhado e que pode ser melhorado, tá bom? Então, fica aqui esse primeiro tópico da gente sobre comunicação aberta, tá? Aí nós temos o que? Gestos de compromisso. Esses gestos de compromisso, ele é um desenrolar natural da intimidade, que a gente já abordou na aula anterior. Então, ele é algo que você faz que mostra o seu comprometimento, que faz o outro ter confiança, que você cria uma situação de acolhimento, de deixar o outro numa situação de poder confiar, de poder estabelecer essa confiança. Então nós temos aqui uma questão de um trabalho constante e percepção de detalhes que fazem gestos de compromisso. Convidar a pessoa para aquele compromisso toda semana, que pode ser um compromisso simples, vamos na igreja, que pode ser um compromisso simples, vamos ao nosso barzinho, pode ser um compromisso do tipo, hoje é dia de dar a nossa volta no parque. O que o casal estabelecer que é melhor para este tipo de compromisso. Por isso a importância de elaborar dentro desses gestos de compromisso algo que se conecte com rituais que realmente nutram o casal, que nutrir o casal emocionalmente. Entende? Em vez de você comer um sanduíche vagabundo para alimentar a amorosidade e a relação do casal, você comer um banquete cheio de nutrientes. A escolha dos gestos vai fazer isso, de você poder ter uma vitamina cheia de nutrientes para o compromisso do casal. Por isso que essa avaliação, esse cuidado, também ele é elaborado através do diálogo. Com a ajuda da terapia, isso também melhora a estruturação desse diálogo para se ter um melhor resultado, entende? E na sequência dos gestos de compromisso, nós temos o quê? As atividades para o compromisso. Aqui tem dois tipos de detalhes que é preciso falar sobre atividades para o compromisso. Tem dois tipos que eu acho importante ressaltar. Uma é a rotina das atividades para compromisso, que é assim, quais atividades que rotineiramente se fazem que reforça essa percepção de um ou de outro, porque às vezes uma atividade reforça a percepção de um do casal. E depois é preciso fazer uma outra atividade para reforçar a percepção do outro. Ou às vezes é uma atividade que reforça a percepção dos dois. Mas qual a atividade rotineira que vai se instalar que apresenta um para o outro essa ideia de eu estou contigo, eu posso, aqui é a frase-chave, eu sei que eu posso contar com você. E aqui é algumas falhas, quando há desconfiança nisso, que aí tem um fechamento emocional. Então, eu preciso de atividades rotineiras que essa sensação, eu posso confiar, eu sei que eu posso confiar em você, esteja sempre presente. Porque se a pessoa não desenvolve essa rotina, ela pode ser bombardeada por questões que às vezes não tem nem cabimento. Dúvidas que às vezes nem têm conexão com a realidade, estão no nível da imaginação. Mas é preciso essas atividades rotineiras. E a outra atividade, outra categoria de atividade de compromisso, são às vezes novos acordos importantes que são criados, e aí você cria atividades para reforçar a importância desses novos compromissos. Então, por exemplo, vamos supor que você fez um acordo com aquela determinada pessoa e é um acordo muito importante. Como se você tivesse celebrado um grande negócio. Quando se celebra um grande negócio, o que as empresas fazem? Organizam jantares, organizam celebrações, pagam bônus, elas fazem coisas especiais, porque fechou um grande negócio. É a mesma coisa, só que referente à relação. Então você, se faz um grande acordo, é preciso estabelecer. Então, às vezes empresas fazem um evento, né, para que celebrar esse grande acordo. Em alguns casos, dependendo dos acordos que são feitos, essa celebração
é necessária. Então aí também é uma atividade para compromisso. Então percebeu que eu falei duas coisas bem diferentes que estão no mesmo tópico. A atividade rotineira, que é feita com uma determinada frequência, com um determinado hábito, que vai fazer essa alimentação constante desse compromisso, e a atividade de nova etapa, celebração de um novo passo, de um novo patamar desta relação, tá bom? E aí nós temos, por último aqui, a capacidade de adaptar. E isso eu vou dizer para vocês aqui, que é uma questão de para poder retroalimentar a relação, retroalimentar o processo e ter esse processo funcionando. A primeira coisa que você precisa ter consciência é de que não são iguais. O casal é formado por pessoas diferentes. E esses ajustes, como são pessoas diferentes, elas vão ter ritmos, elas vão ter velocidades, elas vão ter compreensões diferentes na caminhada da vida. E nessa diferença vai haver um ritmo, uma forma de lidar com o mundo que é distinta do outro. E é preciso saber chegar um próximo ao outro e fazer os ajustes, fazer as aproximações. Porque essa diferença vai haver sempre. Sempre. Né? No início, no meio do relacionamento, quando tiver mais idade, vai ter diferença. Então, como é que faz isso? É a capacidade de se adaptar. E eu tenho vários casais, e assim eu posso dizer para você, com certeza, 20 anos de experiência, aqui está um dos pontos de maior dificuldade no sucesso de uma terapia de casal, no sucesso de um processo de aproximação de um casal. Se eles apresentam capacidade de adaptação, se apresenta a capacidade de se ajustar ao outro, de se abrir ao outro. E aqui é onde a maioria fracassa. Por isso que a terapia também é tão importante, tão significativa, para poder abrir um pouco essa condição de se adaptar. E eu tinha recentemente um casal assim que eu tinha um especial carinho assim pela maneira próxima, divertida, alegre que eram feitas as sessões de terapia com os dois. Mas havia uma rigidez de adaptação. Eles, não, mas eu preciso fazer desse jeito. Ele só quer fazer desse jeito e não quer, não pensa em mim. Então, era uma rigidez no comportamento em relação à vida, que eles se amavam. Eles se gostavam demais, demais, demais. Assim, e sofriam muito com as brigas, mas eles, assim, havia no casal uma dificuldade de se adaptar, pera um pouquinho, o que eu posso fazer aqui diferente? Eles não tinham essa condição dentro deles. E o esforço terapêutico de fazer isso enfrentava a rigidez. Mas o que você está fazendo? A minha vida é assim, acabou, eu não consigo mudar isso. A própria terapia, não só enfrentava essa rigidez um com o outro, o que gerava muitas brigas, mas a própria terapia, quando mostrava, olha, aqui tem uma rigidez, mas isso eu não posso mudar, entende? A própria terapia enfrentava essa dificuldade da rigidez desse casal, percebe? Então esse é um ponto chave para sucesso. E aqui precisa ter paciência, precisa ter respeito, precisa ter o timing. Às vezes você vai cozinhar feijão, vai cozinhar arroz, eles têm ritmos diferentes. É a mesma coisa. Às vezes uma pessoa é mais lenta para fazer a adaptação, a aceitação, a outra é um pouco mais rápida. Então, às vezes, é uma questão de tempo, assim, esperar um pouquinho aquele feijão mais duro cozinhar, esperar um pouquinho aquele que precisa de mais tempo para se adaptar. E aí a gente tem um melhor resultado. Tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido com essas aulas. A terapia está disponível, você clica no site, você marca o seu horário para aprofundar todos esses requisitos e ver com a tua vida, com a tua realidade, com o que você tem de concreto, os seus problemas reais, todo esse material, todas essas estruturas que a gente apresentou nesse curso, tá bom? Estamos aqui à sua disposição para que você seja feliz. Se você pensar em felicidade, é só mandar os vídeos, mandar o link para as pessoas. Esse é o nosso trabalho, ajudar as pessoas a serem mais felizes.
Grande abraço, até o próximo vídeo.